Agora uma coisa importantíssima. E eu vou até acender a luz aqui. Vai falar sobre figuras paternas. Eu sou uma pessoa que eu ainda estou tentando acender a luz. Eu sou uma pessoa que desde que eu era criança eu senti muita falta da minha figura paterna, do meu pai, porque ele se distanciou. Ele se distanciou. Minha mãe optou por me educar sozinha. E em algum momento ele morreu. E eu fiquei sentindo muita falta de uma figura paterna. Essa falta de figura paterna, essa falta de ter a noção de qual homem ser, de como se comportar sendo um homem, essa falta de noção de como se comportar como um homem, essa falta de noção de saber como funciona, por exemplo, um relacionamento, os prós e os contras de um relacionamento, faz com que uma pessoa se sinta muito perdida durante o ato de descobrir a si mesmo. Porque, por exemplo, sendo um homem, é bastante difícil de, quando a gente está crescendo, a gente viver com falta de uma figura paterna e ter pouca noção de como se comportar, porque tem muita expectativa no meio disso tudo. Tem muita expectativa justamente por causa da falta. Eu lembro de uma frase que eu tinha quando eu sentia muita falta do meu pai, que era: como eu posso sentir falta de uma coisa que eu nunca tive? Só que em diversos lugares da sociedade, em diversas relações da sociedade, dá para ver claramente relações que pessoas têm com outras pessoas, atitudes que pessoas têm com outras pessoas, que são mímicas de uma relação desgastada, de uma masculinidade frágil, natura, nat, que são derivadas de uma masculinidade frágil, de uma feminilidade frágil, de casa, por exemplo, por causa da ausência de figura paterna, e eu coloco a responsabilidade disso no machismo. Por exemplo, pais no passado tiveram que ficar muito tempo fora de casa. As pessoas tiveram que ser educadas por mulheres durante muito tempo. E enquanto, por exemplo, as mulheres gostariam de estar em casa com um homem que elas escolheram para ser o pai dos filhos, elas sentiram também falta dessa figura paterna para ajudar na educação dos filhos. E os filhos sentindo falta dessa figura paterna, os filhos e as filhas sentindo falta dessa figura paterna, fez com que em algum momento a gente projetasse muito sobre como deveria ser um posicionamento de uma figura de modo verdadeiro, posicionamento de uma figura masculina. Por aí eu via em igrejas, em comportamento de pastores ou padres, um comportamento mais embativo, um comportamento que parecia que eles estavam palestrando nas igrejas e que aquela palestra que eles entregavam era basicamente uma sessão de terapia. E eu vejo que, por exemplo, a responsabilidade de pastores ou padres é muito menor do que a responsabilidade de, por exemplo, bispos e papas. Eu estava falando sobre figuras paternas, eu comecei a falar sobre papas. Basicamente, a figura representativa de um papa
é fruto da falta que sentimos das figuras paternas, da falta que sentimos de uma representatividade masculina nas nossas vidas, de uma tutoria masculina presente nas nossas vidas. Muito obrigado.